Tá indo? Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Paty? Tudo bem, Bruna? Graça e paz, gente. Graça e Nós paz, estamos pessoal. aqui começando a nossa primeira live aqui no podcast do Pode Recomeçar, né? A gente está começando a nossa primeira live aqui no TikTok. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Tem pessoas entrando. David, nós temos aqui o nosso produtor. Nossa, que legal! Glória a Deus! Hoje a gente vai falar de um assunto mega importante, super bacana de se falar, que é da intercessão. Você aí sabe o poder de uma intercessão? Sabe o porquê temos o ministério de intercessão dentro da igreja? A diferença entre oração, jejum e intercessão? Então, hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, que ela é líder do Ministério de Intercessão da nossa igreja, da Restaurar Nova Esperança, para quem não sabe. Você que acompanha a gente aqui no TikTok, né, acompanha os devocionais, uma palavra que a gente coloca todos os dias. Nós somos a Igreja Restaurar Nova Esperança. Então, lá nós temos o Ministério de Intercessão. E essa maravilhosa querida, né, vai estar aqui falando um pouquinho para a gente, para que serve esse ministério, né, o poder de uma oração, o poder de uma intercessão, porque ela intercede pelo ministério da igreja todo, pela vida dos pastores e até de você que é membro, né? Às vezes é um ministério tão escondido. É verdade. Né? Um ministério que as pessoas não olham, não veem, né? E ela enfrenta lutas por causa dessas vidas, talvez pela sua, pela minha, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Então, estou muito feliz de ter você aqui para falar sobre esse assunto. É algo que Deus colocou no meu coração, então é algo bem bacana para se falar. Eu creio que vai ser bênção. Oi, pessoal. É muito bom ter vocês aqui. Quando a gente fala de intercessão, sempre são poucas pessoas que querem saber ou querem exercer, mas eu creio que é chegado um tempo que o Senhor está fazendo algumas mudanças e Ele está mudando esse cenário de intercessão e trazendo para algo como um estilo de vida mesmo. Então eu creio que é um assunto muito bom para ser abordado e eu sou grata ao Senhor por estar aqui, né, pelo convite, fico lisonjeada. Principalmente para falar de algo que eu amo tanto, algo que para mim faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou, né? E eu creio que vai ser bênção. Então, gente, você que está aí assistindo, já chama um amigo. Você também, agora nós tivemos um probleminha, a gente não conseguiu acessar, fazer uma live ao vivo no Instagram. A gente tem um Instagram, você que não conhece, já segue a nossa página lá. Pode recomeçar, pode.recomeçar lá no Instagram, já acessa as nossas redes sociais. Lá. A gente não conseguiu acessar a nossa live lá, nós tivemos alguns probleminhas. Então, por isso a gente está acessando aqui no YouTube e também aqui no TikTok. Né? Aqui no TikTok é a primeira vez que a gente está fazendo live. Então, é isso, gente. Já compartilha para uma pessoa que precisa conhecer o que é intercessão, para pessoas que têm curiosidades. Eu mesma, eu faço parte da igreja, a gente sabe que existe um ministério, muitas das vezes escondido, né? Porque é um ministério escondido, né? Isso, exato. É um ministério do secreto. É isso. Eu falo. Né? É um ministério que ninguém vê, mas o céu contempla. É isso. Né? Que o mais importante é que o céu reconheça. É isso, é verdade. Para que haja manifestação do Espírito na terra. E o Ministério de Intercessão, na verdade, ele não pede um reconhecimento da terra. Não. As pessoas que oram é para reconhecimento do céu. Exatamente. Mesmo, né? Porque é algo que é escondido, intercede por muitas casas, por muitas famílias, né? E como que você se sente fazendo parte desse ministério? Eu sei que você faz já parte já de algum tempo, né? Sim. E agora você liderando, você já foi líder desse ministério e agora novamente. Como é para você? Na verdade, a intercessão, ela faz parte da minha vida cristã desde o início. Desde quando eu iniciei na vida cristã, desde quando eu aceitei Jesus. Eu me lembro que quando aceitei Jesus, que eu fui lá na frente, eu falei para o Senhor assim, falei, Pai, eu vou aceitar, só que eu não quero ser crente de banco. Só que aí existem muitos ministérios na igreja, né? Sim. Ministério de dança, de louvor, e todo mundo quer o ministério de dança, quer o ministério de louvor, porque é o ministério que todo mundo vê, é o ministério que aparenta ser mais legal, mas também é um ministério que carrega muito peso, como todo ministério na igreja.
E quando eu falei isso, meus olhos também, logicamente, brilhavam, né? No mundo, eu gostava de dançar. Eu falei, vou dançar. Até hoje, eu sou apaixonada pelas meninas da dança. E aí, eu iniciei, e logo quando eu batizei, havia na igreja que eu congregava uma profeta que era líder da intercessão, atualmente. E eu me lembro que ela me chamou e falou assim, Patrícia, o Senhor me mostrou você como intercessora. E eu olhei bem para ela e falei assim, eu não sei orar, eu nem gosto de orar, não é para mim. Meu Deus! Aí ela falou assim, mas o Senhor me mostrou você e nós vamos levantar. Era uma época que ia se mudar de prédio, ia para um prédio maior, então o Senhor deu um direcionamento para ela de levantar um ministério de intercessão. Aí eu falei para ela assim, eu não vou participar, porque eu não quero, eu não gosto, eu quero fazer outra coisa. E durante um tempo, realmente eu tentei entrar na dança e aquela coisa, né, que no mundo você dançava, menina, parecia que as minhas pernas estavam engessadas, não mexia. E todo ministério que eu tentava entrar não dava certo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que entrar nessa intercessão mesmo. E aí eu me lembro que eu entrei na intercessão, assim, porque não tinha mais o que eu fazer. E aí, logo quando eu entrei e comecei ali a ter o meu primeiro contato com a intercessão, né, os primeiros momentos de oração, logo depois ela me chamou e falou assim, olha, o Senhor mandou eu te falar que ele não só te deu um ministério de intercessão, não só te chamou para o ministério de intercessão, mas ele também vai te levantar como liderança desse ministério. Aí eu saí de novo do ministério, porque eu me assustei, falei, eu não sei orar, não gosto de orar, não sei o que é intercessão, como que eu vou ser líder no ministério desse, que eu nem sei o que eu estou fazendo? E saí novamente, e eu me lembro que eu tinha uma líder, né, que foi aquela que me conduziu ali nos primeiros passos, que é a Dayana, o Joel, que eram meus discipuladores, e a Dayana era uma intercessora, e ela me chamou um dia, e eu lembro que ela pegou uma tabuinha de madeira, assim, bem fininha, e ela falou assim para mim, olha, você é privilegiada, porque Deus ele te deu uma estrutura forte. Muitos se colocam na frente de uma batalha carregando uma tábua, fina como essa. E quando é atacado um soldado numa guerra com uma tábua de madeira, no primeiro ataque ele já é atingido. Agora, aquele que o Senhor levanta como intercessor carrega um escudo. E o escudo, o soldado não é atingido, pode até deixar marca, mas ele não é atingido. Meu Deus, que forte. E aí, naquele dia, eu falei, meu Deus, eu sou privilegiada, então agora eu quero esse ministério. Aí eu iniciei aí, né, com a Ivete, que era minha líder lá onde eu congregava, onde eu aprendi tudo sobre intercessão, onde eu aprendi a amar a intercessão. E carregava comigo já a promessa da liderança da intercessão, né? E a primeira vez que eu entrei como liderança na intercessão foi lá nesse ministério mesmo, só que não deu certo, porque ainda não era o tempo. Eu vivia um casamento, né, que era muito conturbado, então eu tinha muitas dificuldades, porque nós já enfrentamos muitos ataques, né, Bruno? Sim. Como intercessor. E eu tinha mais essa dificuldade. E foi, assim, uma liderança frustrada, porque ela não fluía, porque existiam brechas, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as brechas. E aí não deu certo, eu entreguei o ministério e logo eu saí desse ministério. Fui para um outro ministério, onde eu não queria saber nada de intercessão, porque eu já estava frustrada. E logo depois eu vim para restaurar. Aí sentei ali um momento com os nossos pastores, né, com a pastora Michele, e contei a minha história, a minha trajetória para ela como intercessora, minha vida cristã, né, como todo mundo faz quando chega na igreja e vem de outro ministério. E aí ali o Senhor direcionou ela a me levantar juntamente com meu ex-marido e com a Dani, né? Só que, novamente, por conta do que eu vivia no casamento, todas as minhas dificuldades, eu não consegui dar sequência a uma liderança. E, novamente, o Senhor veio e, olha, não vai dar.
E eu me lembro que foi assim um período muito difícil para mim, porque a intercessão, ela já ardia dentro de mim, tanto que eu passei ali quase um ano sentada, só que eu não conseguia ficar só sentada, só ouvindo a palavra. A hora que eu vi, eu já estava intercedendo. Eu brinco que com os meus amigos, que às vezes eu tô andando pelo mercado, alguma coisa assim, na hora que eu vou ver, eu tô com a mão levantada, porque já virou um hábito. E aí foi um período ali, o Senhor levantou uma outra liderança, né? A Isabela e o Gabriel, que foram bênção, né? Bênção durante quase 5 anos, se eu não me engano, na liderança da intercessão, onde o Senhor ele veio trazendo e levantando eles para aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, mas que também me forjaram, né? E a gente viveu ali um período, o Senhor me trouxe de volta para a intercessão, e o Senhor gerou ali uma aliança entre nós. E depois de quase 5 anos, faz uns 2 meses, mais ou menos, se eu não me engano, o Senhor ele veio e trouxe uma restituição, aquilo que ele me prometeu há quase 14 anos atrás. Então, essa liderança que eu vivo hoje é uma promessa de quase 14 anos atrás. Só que durante todo esse período eu permaneci na intercessão. Hoje eu faço parte de outros ministérios na igreja, porém a intercessão é o primeiro. Eu posso sair de todos, mas a intercessão, porque ela está dentro de mim, né? E quando algo está dentro de você, você não consegue ficar fora. Quando já virou um estilo, já faz parte da minha vida, como o levantar, escovar um dente, comer, já faz parte, sim, né? E hoje eu me sinto muito feliz mesmo, porque nós estamos vivendo um tempo onde o tempo de Deus, eu falo. Tenho falado tanto para a equipe de intercessão, quanto para as pessoas ao meu redor, que eu tenho ficado assim, encantada. E olha que eu já me encantei muito com a intercessão durante todos esses anos, mas eu tenho ficado encantada com aquilo que o Senhor está fazendo. Porque eu falo que eu não estou fazendo nada. Que é tudo Ele que está fazendo. Porque verdadeiramente, quando a gente se posiciona no tempo dele, Ele faz. O fardo realmente é leve. Não é um fardo pesado de se carregar. Quando vem do céu, né, não se torna algo pesado. Não se torna. Quando a gente faz, a gente se entrega, a gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente ama. Se entregando verdadeiramente, eu acho que não é pesado. A partir do momento que se torna algo pesado, eu acredito que não vem de Deus. Ou a gente, não é que não vem de Deus, talvez a gente deixou de se entregar verdadeiramente, né? Ou de confiar, né? Ou de confiar, exatamente isso. Quer fazer com a força do braço e não funciona. E não funciona, exatamente. Pessoal, vocês estão gostando? A gente vai falar, a gente acabou de começar. Não sei quantas pessoas tem aí ao vivo com a gente. Em produção, nós estamos no YouTube e estamos no TikTok. O pessoal está chegando, vocês estão entrando, a gente está aqui, vou falar novamente com a Patrícia, líder de intercessão, e agora você vai explicar para a gente como funciona esse ministério de intercessão, que é um ministério muito bonito, que é aquilo que a gente já falou, não é algo que é visto. Não é visto. Mas é sentido. Sim. Não nos olhos. É palpável. Né? Não é aos olhos, não é algo que a gente vê, mas é algo que é sobrenatural. Né? E assim, a gente quando vai na igreja, a gente vê aquelas pessoas nos cantos, você sempre fica lá na frente, intercedendo, a gente vê isso. E agora, o que é? Para as pessoas entenderem, porque tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que olham lá e falam, talvez é um obreiro só que está lá, com a mãozinha levantada, fazendo o trabalho dele. Mas não é isso, é muito mais, né? O que é o ministério de intercessão, Paty? Como que ele funciona? Eu queria falar primeiro, né? Porque é uma pergunta muito frequente para mim, sempre foi uma pergunta muito frequente para mim. Quem pode interceder? Para quem é intercessão? E eu coloquei uma passagem bíblica aqui de 1 Timóteo 2:1, que vai nos dizer que antes de tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer súplicas, orações, intercessões e ação de graça. Então, a intercessão, ela é um mandamento para todos nós. Todos nós podemos buscar o dom da intercessão e interceder uns pelos outros. Logicamente que existem pessoas que o Senhor ele separou especificamente com o ministério de intercessão. Mas a intercessão é para todos.
né? E a intercessão dentro da igreja, o ministério de intercessão, eu falo que é como os fundamentos de um prédio. Eu sempre falo isso para os intercessores, é como a fundação de um prédio. É algo que ninguém vê. E um prédio, a fundação dele é muitos metros. Porque olha quanto ele tem que suportar em cima. Então, o ministério de intercessão é como um prédio, é como a fundação de um prédio, que vai suportando, tudo vai escorando na intercessão. Então, a intercessão ela funciona como um apoio, como uma sustentabilidade dentro da igreja, na cidade, no país, né, nas nações. Tudo precisa de intercessão. Tudo, porque a intercessão é aquela que está ali pagando preço, ela gera, né, nos cultos, a intercessão é aquela que está sempre gerando culto. E eu costumo falar que ser intercessor é um privilégio. É um privilégio de participar daquilo que está no coração do Pai. Eu acho lindo isso. Lindo, 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 porque Deus ele podia fazer tudo sozinho. Ele não precisava da gente para fazer nada. Só que ele levantou intercessores para ser o ventre que gera aquilo que está no coração dele. Então, o ministério de intercessão dentro da igreja é aquele que gera a palavra, que gera o culto, que gera tudo aquilo que o Senhor ele tem já preparado para cada culto, porque cada culto é uma novidade. Eu falo que os cultos não são normais, não são cultos naturais que tem ali, embora nós fazemos, né, nós temos toda uma liturgia do culto, só que o Senhor é aquele que muitas vezes ele vem e ele quebra a liturgia. E todas as vezes que eu me coloco para interceder, eu falo, Pai, o Senhor tem poder para quebrar, porque a liturgia é nossa, fomos nós humanos que criamos para que haja uma organização, porque assim como a palavra diz que tudo é com ordem e decência, então para que haja uma ordem. Só que através da intercessão, e nós temos vivido isso na nossa igreja, o Senhor ele tem vindo, ele tem quebrado os protocolos, tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós imaginamos, Deus ele vem e quebra através do poder da intercessão. Então a intercessão na igreja, ela é fundamental. E como que há uma preparação? Antes dos cultos, por exemplo, você chega antes, como que funciona? Porque às vezes eu vejo de domingo, acho que a pastora até comentou com a gente no culto lá em cima, ela falou para nós, gente, vocês chegaram aqui, mas a gente está aqui desde as 5 horas, né? Então, já estamos transbordando algo já, né? Então, como que funciona uma preparação? Como que vocês se preparam para interceder? Porque vocês se intercedem não só pelos ministérios que vai subir no altar, pelos pastores, mas pela igreja toda. E como pela igreja toda. Na verdade, há uma preparação diariamente, semanalmente. Hoje a intercessão ela funciona com relógio de oração. Então, todos os dias, nós temos motivos, nós temos propósitos de oração, né, diariamente. Então, diariamente, nós estamos intercedendo e gerando algo na igreja. Pela igreja, pela estrutura, pelas famílias, pelos adolescentes, pelas crianças. Então, tudo aquilo que funciona hoje no âmbito igreja, nós passamos a semana gerando. Até essa semana que passou, nós tivemos um encontro de mulheres que foi sobrenatural, que o Senhor fez. Foi sobrenatural. E nós passamos ali uma semana, né? Se levantaram ali mulheres da equipe como intercessoras, que é que eu falei, todos podem se levantar como intercessoras. E elas se posicionaram como guerreiras do Senhor. E nós estivemos ali intercedendo durante toda a semana por cada mulher, declarando o nome de mulher por mulher que hoje participam do nosso grupo, né? Gerando culto, gerando tudo que ia acontecer, a ministração de dança. E o Senhor veio de uma forma sobrenatural e ele operou, mas porque houve essa preparação. O Senhor é aquele que ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, e ele não precisa de nós, mas ele levantou intercessores para gerar. É isso. E quando nós nos posicionamos para gerar, o sobrenatural acontece. E é o que tem acontecido nos nossos cultos, né? Nós temos chegado aos domingos, 5 horas, às vezes 4h30. A pastora até falou, era para a gente chegar às 5 horas, mas
Como nós somos fominha, nós chegamos 4h30. E ali nós temos um momento de adoração ao Senhor, um momento de entrega, um momento de choro, um momento em que nós intercedemos pelo culto, pela palavra, por aqueles que ainda estão nas casas, se preparando para ir à igreja, né? Para que o Senhor guarde o caminho, para que nada impeça, para que nenhuma confusão, porque Satanás, ele é astuto, né? Sim. Ele é astuto e muitas vezes, bem na hora de a gente sair para o culto, acontece alguma coisa. Então, a intercessão, e ela já está ali posicionada. E hoje, sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor, ele tem alargado, né, as tendas, não tem se limitado às pessoas que hoje participam do Ministério de Intercessão, que, por sinal, são pessoas que o Senhor tem levantado com uma voz de autoridade no mundo espiritual. Mas hoje também temos os líderes, os pastores, que eles estão participando deste momento e tem sido bênção. A gente vê isso em cada culto, a gente vê isso. Cada culto é diferente, a presença, e é muito mais real, né? Sim. O mundo espiritual, muitas pessoas não acreditam que existe um mundo espiritual, e ele é real, e ele se torna muitas vezes palpável mesmo, Sim. né? A gente sente a presença de Deus. E você aí que quer fazer alguma pergunta para a Paty, quer interagir com a gente, tá? Pode interagir, né? A Patrícia está aqui para tirar as nossas dúvidas, para falar sobre o Ministério de Intercessão, que é algo muito poderoso, que é algo que muita gente não se fala. A gente fala de todos os ministérios, mas o Ministério de Intercessão, ele fica lá no cantinho dele, né? Exatamente. É algo que a gente não vê. Ainda é um dos últimos que as pessoas procuram, né? Recentemente, o Senhor nos deu de presente a pastora Dani. E a pastora Dani, ela foi algo assim, que geralmente não acontece. Ela foi uma surpresa, né? Porque ela falou assim que de todos os ministérios, de tudo que ela pudesse fazer na igreja, o sonho dela era passar pela sala da intercessão, era estar na intercessão. Eu falei assim, olha, a senhora é uma exceção, porque ninguém quer, né? Depois que nós começamos a fazer, porque a intercessão, ela gera um amor na gente. Eu costumo falar que a oração, ela une pessoas, ela gera uma aliança. E não tem como você não amar por quem você intercede. Você se coloca no lugar do outro, porque isso é intercessão. E, na verdade, você paga um preço, né? Você paga um preço pelas outras vidas. Sim. Você carrega, às vezes, algo, né? Porque o mundo espiritual, como a gente já disse, é real. E como é para você, muitas das vezes, carregar um peso que às vezes nem é seu? Tem uma pergunta? Calma aí, a gente já faz. Deixa eu só ela responder aqui. Como que é carregar esse peso para você? Eu costumo falar que Satanás, ele não chuta cachorro morto, né? Sim. Então, ele quer mexer com quem tá mexendo com ele, né? Sim. Então, é o que eu falei para você. Quando você tá fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, quando você tá na disponibilidade e na dependência do Senhor, ainda que venha o peso, porque vem o peso, Sim. né? Satanás, ele nos ataca, mas a gente sempre tem ali, ó, o nosso lugar de refúgio. Gente, todo cristão, na verdade, né? Mas quem quer se levantar como intercessor, primeiro ele precisa se levantar em oração, porque são coisas diferentes uma da outra. E assim, fala pra gente qual que é a diferença. A diferença é que quando nós falamos assim, nós vamos orar. Oração fala sobre nós. Sim. Né? Oração é o momento nosso com Deus, onde nós falamos sobre nós. A intercessão é sobre o outro, né? Eu até falo que interceder é cumprir o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a intercessão, você não fala de você, você fala do outro. Você esquece tudo que é seu, tudo que você quer, para você falar do outro, para você se colocar diante de Deus. Algumas pessoas confundem, acham que intercessão luta contra demônio. Intercessão não luta contra demônio. Nós lutamos, guerreamos sim, porque o Senhor nos deu autoridade a todos nós. Sim. Para pisar em serpentes e escorpiões. Em nome dele. Então, nós
lutamos contra principados e potestades. Só que a intercessão é se colocar entre Deus e o homem. Fazer uma ponte, né? Exatamente. Recentemente, o Senhor, ele veio em um momento de intimidade minha, que eu estava ali orando ao Senhor, buscando, né, em Deus. Porque eu costumava falar assim para as pessoas, Bruna, porque essa é uma pergunta muito frequente. Ah, mas como que se ora? Eu não sei orar, como orar? E eu falava assim, oração é uma conversa com Deus, você não precisa saber orar. Só que neste momento em que eu estava, né, ali na minha intimidade com Deus, o Espírito Santo veio e falou assim para mim, é necessário saber orar. É necessário saber interceder. Os discípulos chegou diante de Deus e de Jesus disse o quê? Nós não sabemos orar, nos ensina. Existe um modelo de oração. E aquele modelo de oração do Pai Nosso é um modelo é a base para qualquer oração, para qualquer intercessão. Então é necessário saber orar. Então interceder é ter essas bases, é seguir essas bases, é se colocar diante de Deus em favor de alguém. Porque às vezes esse outro alguém não sabe como orar. Sim. E aí Deus levanta o intercessor privilegiado para se colocar pelo outro. E eu falo assim, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, que Jesus é o nosso maior intercessor, né? Nós éramos pecadores, não tínhamos direito à salvação, e Jesus se levantou como maior intercessor entre nós e Deus. Isso é forte, né? Ele se entregou. E hoje nós temos o privilégio de ser um intercessor por alguém. Então, intercessão é amor, é você amar o outro. Porque você não intercede, você não se coloca na brecha. Porque quando você se coloca na brecha, você vira o alvo de Satanás. Sim. Ele vai atacar você. Porque você está ali na brecha, que era do outro, você se coloca entre. Algo que nem é seu. Algo que nem é seu. Mas é um privilégio, é muito bom, entendeu? É recompensador. Quando você se coloca e o reino de Deus se move. Porque eu falo que quando você se levanta, se posiciona como intercessor, o mundo espiritual se move. Sim. Ao favor daquele que está intercedendo e daquele por quem você intercede. Sim. Gente, aí vocês estão gostando da nossa live? E aí, David? Tem umas perguntas. Olha, nós temos algumas pessoas aqui com a gente. Então, vamos lá. Ó, a gente tem aqui Pati linda, maravilhosa. A intercessão é um dom do Espírito Santo? É um dom do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é através do Espírito Santo. Sim. Né? Ele que nos dá a oração é um dom do Espírito Santo. Nós temos que buscar o dom da oração. Que é algo que o Senhor ele ministrou no meu coração também recentemente. Quando nós falamos, alguém pede uma oração, você fala assim, eu vou me manter em oração. E o certo é eu vou me manter em espírito de oração, porque nós não conseguimos orar se não for através do Espírito. Sim, e eu costumo, nas minhas orações, costumo convidar o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. E eu aprendi isso lendo um livro, porque a gente fala que, não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que és bem-vindo Espírito Santo, alguma coisa assim. Esse livro é maravilhoso. É esse livro que eu li. E assim, é um livro que mexeu muito comigo, que ele fala que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Então, eu até recomendo você que não leu És Bem-vindo Espírito Santo, eu não vou saber agora qual a página, quem é escritor, mas é Benihim. Lembrei. Que ele tem o Bem-vindo Espírito Santo e o Bom Dia Espírito Santo. E o Bom Dia Espírito também Santo, é muito bonito. É isso. E é um livro maravilhoso. E quando você está lendo ele, você sente mesmo o Espírito Santo, a presença de Deus ali, né? E, gente, eu tô sentindo aqui a presença de Deus, porque a Paty é uma mulher, assim, maravilhosa. Eu tô com a perna tremendo, tá? E vamos lá, vamos continuar. Ó, a Dani falou assim, é uma honra participar desse ministério. Dani! Né? Vamos lá, se tem mais pergunta.
A Encanto La Provence, Rê, um beijo, a nossa Um beijo, querida. Rê. Paty, ontem à noite tive uma experiência muito forte e fiz um momento de intercessão. Quando dormi, tive um sonho que realmente senti palpável, eu no lugar. Nossa, que forte. É isso, intercessão é isso. É isso. Vamos Você lá. sente mesmo, é palpável, você no lugar do outro. É assim, é mais do que isso, ó. Senti como se meu espírito saísse de um lugar É para o isso. outro. Foi surreal. Senti o peso do lugar, ela falou. Intercessão é se colocar na brecha. É exatamente. É exatamente isso, né? Gente, vão compartilhando. Quer aqui segurar a produção? Não, pode deixar aqui. Pode deixar aqui. Gente, nós estamos ao vivo, tá? Aí tem aqui mais, tem mais pergunta? Glória. Ai, aqui é a Mavi, a Maria Vitória, lá do meu trabalho. Um beijo, Mavi, obrigada de estar ao vivo com a gente. Aí, aqui, gente, tem a Mavi perguntou assim, mas então, se é um dom, nem todo mundo pode ser da intercessão, certo? Pode. Eu não sei aonde está na palavra do Senhor agora, não me recordo. Se eu não me engano, é em Romanos 12 ou 10, que nós temos que buscar os melhores dons. Então, é algo que se busca. O dom de intercessão, o dom de cura, o dom de libertação, são dons que o Senhor nos dá. E nós temos que buscar. Todos nós podemos buscar o dom da intercessão. Então, qualquer um pode ser da intercessão. Qualquer um assim, gente. Qualquer pessoa pode ser da intercessão. Pode se posicionar como intercessor. Pode. E assim, é para todos. Isso. Porque é um espírito de súplica, né? Que vem sobre nós. E todos nós podemos buscar esse espírito. É através do Espírito Santo. E o intercessor, ele precisa ter uma vida de vigilância e santidade, não é? Constantemente. Eu quero até contar um fato, assim, que parece muito bobo, né? Eu fui trabalhar esses dias, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, e lá onde eu trabalho é muito difícil de estacionar o carro. Muito difícil, porque eu trabalho ali perto da Consilig, então é muita gente, difícil. E eu estava atrasada para atender minha cliente. Eu cheguei praticamente junto com ela. E parei o carro ali na rua com o para-choque do carro. Ficou um pouco na faixa amarela. E eu olhei para a faixa amarela e falei assim, eu tô na faixa amarela. Mas não tem problema. Vive parado o carro aqui, ninguém multa, mas multa eu, né? E aí subi para atender a minha cliente. E é uma cliente que chegou, fazia um tempo que ela não vinha, né? Fazer unha comigo. E ela chegou já com um monte de problema. Porque assim, né, as minhas clientes hoje, elas sabem que eu sou cristã, que eu sou intercessora, então muitas delas já chegam querendo contar todos os problemas, querendo oração, e essa não foi diferente. E aí eu tive ali um momento com ela, orei com ela, intercedi por ela, foi uma bênção. Ela saiu, no mesmo momento que ela saiu, uma pessoa me chamou, Paty, estão multando o seu carro. Eu falei, como assim? E aí eu desci, os guardas estavam ali ainda. Só que, no mesmo momento, me veio, é a brecha que você deu. Pode ser pequena, porque é uma brecha tão pequena, só que é a brecha que ele encontrou. Sim. E aí os guardas estavam ali e eu falei assim, eu vou falar para eles. Eu falo, não, mas eu parei ali só um pouquinho, já tô voltando. Mas veio para mim, não, mas você tá errado, você deu a brecha. Sim. E aí foi muito engraçado, porque eu saindo, eu falei para eles assim, bom dia, tudo bem? Eles olharam para mim, acho que esperando que eu ia falar alguma coisa. Enfim, aí recebi a multa e tudo bem, né? Mas assim, porque é necessário ter uma vida constante de entrega, de arrependimento, de vigilância, de analisar toda a situação, né? Eu tive recentemente, durante essa semana também, uma situação onde Satanás, ele trabalhou tentando trazer toda uma confusão, toda uma armadilha, através de um sentimento que eu estava, um sentimento que eu estava guardado, e ele usou desse sentimento. Então, é necessário a gente estar constantemente vigiando, nos analisando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos,
porque uma brecha muito pequena que nós tivermos, Satanás ele vai usar dessa brecha. Sim. Porque é o que eu falei, ele não chuta cachorro morto. Sim. Né? Então, se você está incomodando ele, e ele eu costumo falar que Satanás é paciente. Ele fica só aguardando uma coisa brechinha. Pequenininha. Às vezes é só uma fendinha. Você olha para aquele muro lindo e tem só uma fendinha. Você fala, essa fendinha aí não vai passar nada. Satanás, ele usa essa fendinha pequenininha. Então, não só na intercessão, mas eu acho todo ministério, na verdade, todos nós, eu não falo só nós, crente, né? Falo todo mundo tem que viver em constante oração. E a gente tem que ter realmente o hábito de agradecer quando a gente acorda, mesmo colocou o pé no chão, agradecer a Deus. Como fala, Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Às vezes a gente não quer orar uma. E aí interceder por outras pessoas, então, a gente tem que se analisar primeiro mesmo, né? Se analisar. Como que eu vou orar para outra pessoa que está brigada com fulano se eu não sei perdoar? Todos nós podemos fazer, mas é necessário uma análise diariamente. Né? Exatamente. Toda vez que eu inicio algum momento de intercessão ou que a equipe inicia, nós sempre temos o hábito, né, de perdão, nos colocar ali diante de Deus como nada, porque nós somos nada, nós somos pecadores, Sim. né? E nos revestirmos da armadura do Senhor. E, na verdade, as pessoas olham o intercessor e falam assim, mas não peca. Gente, a gente vive no pecado. O mundo, a gente já está no mundo, a gente já nasceu do pecado. Então, ser intercessor não é ser santo, não é não ter pecado, não é... mas não é assim, né? Então, as pessoas... É só um posicionamento de amor. Posicionamento diferente. É se posicionar verdadeiramente, é entender, na verdade, o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo nada mais é que isso. A gente... ser intercessor de outras pessoas, né? É sobre o outro. É sobre o outro, é exatamente e é lindo, isso. Gratificante. É um ministério muito lindo mesmo. Vamos lá, continuar com o pessoal que está aqui compartilhando com a gente. Deixa eu ver. Tem bastante gente? Tem. Eu não sei ver aqui, gente. Gente, a primeira live que a gente está fazendo no TikTok e eu não sei muito, eu não entendo. Então, colocou assim, a Encanto La Provence colocou, Paty, seu trabalho também é um ministério. Gente, para quem não conhece, a Mavi, essa é a manicure que eu falei. A Maria Vitória, ela trabalha comigo. E eu falei assim, eu vou fazer minha unha lá com a Patrícia. Ela falou, ela é de outra cidade. Ela falou que era uma manicure. Eu falei, tem a Patrícia. Para quem não sabe, a Patrícia é manicure, a Paty Viagem. Sim. Então, gente, além dela ser manicure, eu falo que ela é terapeuta lá também. A gente tá lá e a gente vai conversando, né, Paty? A gente até falou... É muito bom, passa até da hora, né? Passa rápido. E a gente até tava falando, a gente falou outro dia de psicologia, né? E a gente falou, Paty, já faz um combo, você faz a unha e faz terapia junto. Porque, gente, é realmente isso. Outro dia até você estava me falando, né? Que você lá estava fazendo seu trabalho, aí você começou a orar, aí até perguntaram para você se estava tendo culto. Estava tendo culto, se podia participar do culto. Tá vendo? Tá vendo? Então, assim, a Paty... Porque as pessoas hoje são sedentas. Pode parecer que não, às vezes elas estão ali, parece que frias, mas quando ela ouve uma oração, ela quer entrar naquele ambiente. Sim. É uma sede de Jesus. É uma sede de alguém que abrace, de alguém que se coloque ali, que pegue, né? Hoje a gente vive em um mundo tão atribulado, com tantos problemas, tantas dificuldades, né? E aí a gente busca em pessoas ali um aconchego. Então, toda vez que eu tenho, né, esses momentos com alguma cliente de oração, e para quem não me conhece, né, nunca viu, eu sou um tanto escandalosa. Só um pouquinho. Daquelas que grita, deita pro chão. Então, as pessoas ouvem e falam, o que está acontecendo? Né? E é muito bom isso. Então, você que está chegando agora, tem gente entrando aqui com a gente, tá chegando, nós estamos falando de intercessão. O poder da intercessão, o poder do ministério de intercessão dentro da igreja, para você que não conhece. Nós, como eu já disse, nós somos da Igreja Restaurar Nova Esperança e a Paty é nossa líder de intercessão, do ministério de intercessão da nossa Deus igreja. Por isso. Né? Então, a gente está falando um pouquinho isso. E agora você vai falar para a gente algo. Você vai falar da diferença. A gente colocou lá no Instagram qual que é a diferença da oração, do jejum e da intercessão, para quem não sabe. A oração, você já nós disse, falarmos com Deus sobre nós,
né? É o momento da gente entregar algo ao Senhor, é um estilo de vida. Eu falo que a oração ela precisa fazer parte diariamente da nossa vida. Infelizmente, Bruna, as pessoas hoje, né, muitas pessoas usam a oração como um step. Então eu tenho um problema, né? Eu tô ali rodando com o meu carro, o pneu fura, eu vou lá e coloco um step. E aí mando arrumar o pneu, né? Às vezes o pneu tá ali careca, aquela coisa toda. Você começa a rodar, o pneu fura de novo. Aí eu vou no step. Então é mais ou menos isso. Muitos hoje usam a oração como um step. E a oração, ela precisa ser um estilo de vida diariamente. Precisa ser constante, porque né? quando algo acontecer, você está abastecido da presença do Senhor. Porque ali, nesse momento de oração, o Senhor, ele fala conosco, né? Através da palavra dele, porque é uma junção de oração, de palavra, de adoração. Então, nós estamos abastecidos para dar uma resposta para o inferno a hora que as coisas se levantam contra nós. Agora, se a gente espera só acontecer para a gente ir lá buscar, aí até você se abastecer, você já está fadigado, muitos já morrem no meio do caminho espiritualmente, porque não tem reservas. Então, a oração, ela precisa ser um estilo de vida de todos nós. E a oração, ela tem que fazer parte de todos os ministérios. Todos os ministérios, todo cristão. Na verdade, tem que fazer parte da nossa vida. É estilo de vida. Assim como você levanta, escova os dentes, toma café, vai trabalhar. A oração, ela precisa entrar como esse estilo de vida diariamente. A intercessão, como nós já falamos aqui bastante, é você se levantar a favor de alguém, da igreja, de uma nação, por uma causa, por alguma situação, por um enfermo. E isso é intercessão, isso é fazer intercessão. Agora, o jejum, que é uma arma espiritual muito poderosa, que infelizmente o cristão ele tem perdido, né? Ele não tem usado essa arma tão poderosa. Porque o jejum, muitas pessoas, eu vou pregar, eu vou fazer algo, então, eu preciso jejuar para que isso dê certo. E jejum não é para que nada dê certo. Jejum é para você matar você mesmo. Matar a sua carne, matar a sua vontade, para que o Espírito de Deus seja forte em nós. Para que você tenha um discernimento de espírito para ouvir a voz do Senhor, para discernir. Às vezes a gente está ali no culto, muitos de nós participam de ministério, né? Nós estamos ali à frente de algo. Então nós precisamos ter discernimento de espírito. E não só nós, até as pessoas que estão sentadas, às vezes estão ouvindo a palavra, mas não tem discernimento de espírito, não consegue compreender aquilo que o Espírito está movimentando no meio da igreja. Igual no domingo, nós tivemos um mover sobrenatural na igreja, onde o Senhor ele veio e ele sacudiu algumas terras. Só que se você não tiver um discernimento de espírito, você não consegue compreender aquilo que o Senhor está fazendo. Você entra e sai da igreja da mesma forma que você entrou. Você só se move ali porque há um movimento. Sim. Mas você não consegue compreender a fundo. Então o jejum é para matar a sua carne, para que o seu espírito seja forte, para que você tenha discernimento de espírito, discernimento do Espírito de Deus. Não é para alcançar nada, a não ser, né, alcançar o ouvir de Deus, alcançar um crescimento espiritual. Sim. E, Paty, o intercessor, ele precisa ser discreto ou pode compartilhar o que Deus revela em oração? Olha, isso é algo que eu tento trabalhar muito, né? Hoje com os intercessores, mas desde sempre. O intercessor ele precisa ser muito discreto. Porque assim, veja bem, às vezes você vai chegar em mim, você tá com um problema no seu casamento, com seu marido, com a sua filha, e você vem para mim e fala, Paty, olha, tô com um problema assim, assim, assim com meu marido. Eu, no papel de intercessor, é para eu ir diante de Deus e me colocar diante de Deus em súplica, em oração, em intercessão pela sua vida. Só que eu preciso que você confie em mim. Porque
Porque você já pensou, se você vem e me fala, aí eu começo a compartilhar com as pessoas, compartilhar com a igreja, e eu perco a confiança. Então, automaticamente, porque o Senhor, Bruna, ele nos revela, né, através da intercessão, qual é a necessidade da igreja, né? Muitas vezes nós estamos orando por alguém, nós estamos intercedendo pelo culto, e o Senhor revela pecado, só que você tem que entender o que você precisa fazer com essa informação. E se você foi levantado como intercessor, essa informação é para você orar, é para você interceder, é para que o Senhor fortaleça a pessoa, é para que o Senhor traga um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida para a pessoa, não para você sair compartilhando. Então, todo intercessor, ele precisa, é primordial, é um dos requisitos do intercessor, ser discreto e ser de confiança, uma pessoa que as pessoas podem confiar. E assim, vocês conseguem discernir o que é emoção ou o que realmente Deus está falando? Conseguimos discernir se houver uma busca do discernimento do Espírito. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, por isso, tão necessário a oração diária, a leitura da palavra diária, porque é onde nós nos alimentamos, e o jejum. Sim. Para que você tenha discernimento, porque nós, a olho nu e pela nossa capacidade, o nosso entendimento, nós não conseguimos. Sim, a gente tem aqui uma pergunta, Paty. Deixa eu ver aqui. A Rê, ela fez uma pergunta assim, ó. É errado jejuar por algo que você quer conquistar, então? Já vi muitos falando sobre isso. Sim, porque o jejum é para matar a nossa carne. Então, você não deve jejuar por algo que você quer conquistar. O jejum é para matar nós mesmos. Porque o jejum, tem gente que fala assim, tô de jejum de celular. Jejum é comida, é abstinência de comida. Não tem uma regra, mas é comida. Na verdade, explica pra gente como eu entendo o jejum, tá, gente? É assim, eu entendo o jejum como a gente tirar algo que a gente goste muito. E outra coisa que algo que seja desafiador. Não adianta eu querer, eu penso, tá? Eu não sei se tá correto. Tipo assim, eu vou tirar algo que realmente vai me fazer falta. Então aí você faz um propósito de tirar algo. Agora, o jejum é você se abster por um período. Seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24, né? Nós temos aí, né, homens que ficam 3 dias e tal. Mas é sem o alimento. Isso é jejum. Agora, eu vou tirar o celular ou eu vou tirar o chocolate. Isso é um propósito. O propósito você pode fazer como um sacrifício. É algo que você está buscando no Senhor. Mas o jejum é para crescimento espiritual. Tá, então o propósito, vamos perguntar aqui, que às vezes deve ser dúvida de outras pessoas. O propósito, na verdade, a gente pode sim fazer em algo que a gente está em construção com Deus, algo que a gente realmente está pedindo para o Senhor e que a gente quer conquistar, a gente pode fazer um propósito com Deus. Mas o jejum não, o jejum é para matar a nossa algo carne, espiritual, para um fortalecimento espiritual. Exatamente. Né? Lá, por isso que mata a carne. Ó, eu vou falar algo sobre nós. Aqui que a Aline falou, que jejum não muda Deus. Não muda Deus, mata a gente. Mata a gente. Então é isso, ó. Jejum não muda Deus, mas mata a gente. Exatamente. Forte. Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. E o jejum, Bruna, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, quando jejuares, não se mostreis desfalecido ao seu irmão. Quando a palavra fala quando jejuar, ela não tá falando se você jejuar. Então, tipo, não é uma opção. Se você quiser jejuar, não. É quando. Porque é necessário. Porque é necessário, né? O Senhor espera que a gente jejue. Sim. Ele espera que a gente mate nós mesmos para que Ele prevaleça em nós. Então é isso, gente. Tá vendo como é importante a gente ter uma vida constante com Deus? É. E eu acho isso. E é verdade, a gente tem que ter uma constância. E é fato que os seus ouvidos eles ficam mais aguçados quando você separa esse período de jejum, né? Porque ali o jejum, ele precisa ter você se abstém do alimento para você se alimentar de algo do céu. Então, naturalmente, você precisa separar períodos de oração,
de busca da palavra, de adoração, porque você não se alimenta da comida, mas você se alimenta de algo espiritual. Então, não é simplesmente você ficar lá, que nem esse jejum intermitente que o povo faz. Eu fico tantas horas sem comer. Se você ficar tantas horas sem comer, mas não se alimentar de Deus, você está fazendo um jejum intermitente. Não é algo que você está entregando para o Senhor e buscando algo nele. Sim. Aí, estão vendo, gente? A gente está aprendendo muita coisa aqui, é muito legal. Eu vou falar para vocês, ó, é a primeira vez que a gente faz live aqui no TikTok, tá sendo muito bacana. A gente está ao vivo no YouTube também? A gente está ao vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tá. A gente não conseguiu logar no Instagram, porque mudou a política. Agora tem que ter 1.000 seguidores para conseguir logar ao vivo. Ah, entendi. Então a gente não conseguiu ainda, tá? Logar lá no Instagram a live. Acabamos de falar, o nosso produtor David aqui, ele falou pra gente que a gente não conseguiu logar ao vivo no Instagram, porque mudou a política, a regra lá do Instagram. A gente tem que ter no mínimo 1.000 seguidores. Então a gente não conseguiu. Mas você que está aí assistindo a gente, já corre lá, já segue a gente. Exato. Já manda para um amigo, Isso. uma família para seguir, porque, né, o Senhor ele tem feito muito. Sim. Eu às vezes eu não consigo estar no momento que vocês estão fazendo, mas eu sempre procuro depois assistir, porque tem sido pessoas muito usadas por Deus com histórias maravilhosas de reconstrução, né, de restauração. Então, se você não segue, segue lá e manda para as pessoas, porque tem sido bênção. Porque, na verdade, como eu tô falando aqui a primeira vez aqui no TikTok, o intuito do Pode Recomeçar mesmo é levar a palavra de Deus. É aquilo que a gente estava falando. O Senhor colocou no meu coração, que eu transpassei para Dani, e o intuito é falar de Deus. Nosso intuito aqui não é ganhar like, lógico, vai acontecer. Mas, gente, o intuito, se uma pessoa for alcançada através da palavra do Senhor, a gente já está feliz. O reino já conquistou, porque uma pessoa, sabe, é algo que Deus colocou, e eu acredito que muitas pessoas são alcançadas através de testemunhos. Sim. E a gente precisa falar mesmo daquilo que aconteceu. Hoje não é um testemunho que a gente está falando, é algo diferente que a gente está fazendo hoje, que é para falar da intercessão, que é para a gente vai fazer isso, a gente vai começar a abordar uns assuntos diferentes, né? A gente quer fazer isso no nosso podcast e trazer algo diferente falando da palavra do Senhor, para as pessoas conhecerem mais, para estarem mais, o que é isso, o que é aquilo, que a gente às vezes está dentro da igreja, não conhece os ministérios, não sabe, não conhece, né, alguma palavra ou algo que está escrito dentro da Bíblia. E a gente também vai trazer isso aqui para conhecimento, porque eu falo para vocês assim, eu também sou nova aqui, eu me converti em 2017, na verdade, em 2016, no finalzinho de 2016, me batizei na virada. Então, assim, hoje, se você for ver, eu sou muito recente ainda. E eu acabei de voltar verdadeiramente, porque eu fiquei também um tempo afastada, né? E hoje eu voltei, graças a Deus, assim, eu falo que, Senhor, até uma oração que eu falo para Deus assim, Senhor, se hoje eu tiver que sair dos teus caminhos, que o Senhor me leve. Porque o que eu estou vivendo, talvez assim as pessoas olham e falam, não é verdade. Gente, o que eu estou vivendo, às vezes é luta, mas eu não troco por nada. Glória a Deus, eu penso, eu não quero voltar para trás, eu não quero deixar, porque é algo sobrenatural que eu vejo Deus. As guerras a gente fala assim, que quando tá com Deus, eu vou falar algo para você aí, ó. Muito tempo atrás, eu usei essa palavra que eu já contei para outras pessoas, que uma vez, quando uma amiga minha falou para mim assim, vamos para a igreja, me fez um convite, e eu usei essas palavras, eu não vou voltar para a igreja não, porque vai acontecer tudo de novo, eu vou começar a enfrentar as mesmas lutas, porque na verdade o mundo, a gente está aí fora, no mundo é muito fácil, o mundo é muito bonito, tudo é muito mais fácil, né? É prazeroso, né? É prazeroso as coisas do mundo, a gente não tem assim, eu vou fazer aquilo, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem medo, a gente não tem temor a Deus. E hoje eu enxergo que, na verdade, eu estou vivendo algo que não é fácil, seguir a palavra de Deus todos os dias, como o meu marido acabou de falar, é matar um leão por dia, né? Às vezes a gente pensa assim, desistir, mas logo a gente já para e já fala, Senhor, não. Só que aí quando você olha para você percebe que todo vazio, porque é prazeroso o mundo, só que é muito momentâneo, isso, né? Exatamente. E quando você é preenchida pelo Senhor, você pode estar na luta, aí você chora, você esperneia, porque a gente surta, porque nós somos humanos, mas a gente é preenchido de algo. A Aline, que está aqui ainda, ela fala assim para minha amiga, ó, você é assim, diante de uma situação, você precisa de 3 dias, é o suficiente, já está tudo resolvido, entendeu?
A gente não leva mais para o coração, igual Exato, antigamente. Porque como né? você é preenchida de algo, né? De Deus, aí você tá na guerra, mas você vai pro secreto, aí ele vem assim, ó, você fala, meu Deus. E transborda, né? Algo Tá bom. que, assim, hoje eu vejo que, gente, eu não quero mais, não quero viver outra coisa, a não ser servir a Cristo, independente de qualquer situação. Como meu marido falou, é matar um leão por dia mesmo. Eu também não me vejo. Então, o intuito do podcast, do Pod, não é só um podcast, o Pode Recomeçar, é levar a palavra do Senhor. Se você tem um testemunho, gostaria muito de compartilhar aqui, a gente convida você para chamar a gente nas redes sociais, né? A gente quer testemunhos de pessoas reais, pessoas que vivem sim, mas dentro da palavra do Senhor, que seguem a Cristo, né? Que deixou o seu eu para trás, porque o que a gente foi lá atrás, todo mundo vai apontar o dedo. É verdade. Olha, você fez isso lá atrás, mas o seu eu já morreu. O dia que você entrou nas águas do Senhor, já foi, o seu eu ficou lá para trás, o seu eu acabou, você não é mais reconhecido pelo que você fez, você é uma nova criatura. Então é isso, então assim, é você reconhecer o que você é, e é isso, é trazer a palavra do Senhor através de testemunhos de pessoas reais, pessoas que foram transformadas e que estão sendo transformadas diariamente através da palavra do Senhor. Então eu te convido, você que quer fazer parte, quer um dia vir aqui falar da tua história, contar um pouquinho de você, tá? Eu te convido para isso. Também nós temos patrocinadores, né, David? A gente não pode deixar de falar das pessoas que estão sempre com a gente, que desde a primeira vez falou e topou com a gente aqui, está com a gente. A Paty Viagem, gente. A Paty, ela é empreendedora e ela está com a gente desde o início, desde o nosso primeiro podcast. Nós temos a Reda Encanto La Provence, uma maravilhosa que está com a gente também desde o início. Então a Paty faz unha, procura ela nas redes sociais. Tem TikTok, Paty? Não tem TikTok, mas ela tem Instagram. Então vai lá no Instagram, segue a Paty lá, que você vai conhecer o trabalho dela, é maravilhoso, tá? Então já segue ela lá. Nós temos a Reda Encanto La Provence, como eu já disse, ela faz artes maravilhosas de papelaria. Então, ela faz bíblia personalizada, devocional. Ó, isso aqui é da Paty, tá? Então, se você quer algo diferente para presentear, algo diferente para tua empresa, chama, já segue ela nas redes sociais. Nós temos também algo bem maravilhoso, uma parceria que chegou nova aqui com a gente, mas que vai estar sempre presente com a gente, que é a Pizzaria Moraes. Ai, que delícia! A Pizzaria Moraes chegando, que no último episódio mandou uma pizza pra gente lá com uma porção de batata maravilhosa. Então, tá a fim de pedir uma pizza aí, pedir algo bem gostoso para se deliciar. Segue eles nas redes sociais também, já chama. Gente, não dá para falar de todo mundo, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, a gente vai voltar. Pode falar, David, ó, a gente tá ao vivo. Falar. Pessoal, eu tenho uma pergunta para fazer para a Paty. Ó, o David tem uma pergunta aqui. Paty, e a pessoa que não tem costume de fazer jejum, não tem costume de fazer oração, não sabe interceder também, vamos colocar nos 3 pontos que a gente está falando, como que você pode falar, ó, começa assim, dá um caminho para essa pessoa que está começando agora, que nem entrou na igreja agora, tem muita vontade de fazer jejum, às vezes não sabe como se preparar, porque realmente no mundo espiritual vai fazer com que não faça o jejum. Sim, é muito difícil. E até mesmo a oração. Eu tenho dificuldade, porque em casa é só eu que vou na igreja. Tenho dificuldade em achar um espaço para orar. Dá uma dica pro pessoal aí, dá uma força. Acredito que você tem um pouco mais de experiência para passar pra gente. Olha, o jejum, né, é algo difícil mesmo, é um trabalho da mente também. Então, você pode iniciar com 1 hora. Por exemplo, se você costuma almoçar meio-dia, você pode optar por almoçar 1 hora, 1h30. Então, você tira ali um pequeno período em jejum. A questão da oração, não tem um lugar de orar. Só que tem aquele momento que você vai tomar um banho. Sempre tem um momento que a gente fica sozinho. Um momento que você está indo para o trabalho. Eu não acho o ideal. Por quê? Porque eu costumo falar que quando você vai entregar um momento para o Senhor, tem que ser para Ele. Nós podemos andar em espírito de oração, mas entregar algo para o Senhor tem que ser um momento para Ele, né? Então, a minha dica é que comece aos poucos, mas que se posicione. É isso, gente, é entregar um momento do seu dia lá, separar. Devocional, o que é o devocional? É isso. É você fazer o seu devocional, entregar um momento do seu dia
para o Senhor. Você lê uma palavra, você pode escutar um louvor, você pode fazer uma oração. Nesse período, se entregar mesmo. Um momento de adoração, o Senhor, de né? adoração a Ele, né? Começar a ter um estilo de vida de oração é muito difícil, porque às vezes você não vê ninguém, né? Eu costumo falar assim, desde quando eu li esse livro do Benihim, que é maravilhoso. Sim. Se você não conhece, se você nunca leu, eu te indico. É maravilhoso. Porque ele é maravilhoso, é de fácil leitura, é um livro que você come, porque Sim, você não quer parar de ler. Você fica apaixonada, encantada Sim. pelo Espírito Santo, né? Então, eu sempre dou essa dica para algumas pessoas. Pega uma cadeira, põe na sua frente, fala, Espírito Santo, senta aqui. Inclusive, na sala de oração lá na igreja, tem uma poltrona que me cabe assim, né? Me cabe a poltrona. E aí, esses dias, até o pastor, ele fez uma mudança na sala, e aí ele estava levando a poltrona embora para casa dele. Eu falei, pastor, o senhor vai levar minha poltrona de orar embora. Aí ele desceu a poltrona do carro e colocou na sala. Mas por quê? Eu ajoelho, eu não sento ali na poltrona, eu ajoelho e falo, Espírito Santo, por favor, senta aqui. E quando você faz esse ato de pedir para ele sentar, para ele estar, e às vezes nem vai sair nenhuma palavra, mas ele está ali. E você contempla daquele momento. Então, às vezes, iniciar um momento de intimidade com o Senhor é difícil, porque é algo que você não vê, você não vê Deus, né? Você sabe que ele existe, que ele está ali, mas ele não é visível aos nossos olhos naturais. Nós vemos ele pelos nossos olhos espirituais. Então, é necessário uma constância. Hoje você dedicou um tempo, mas você não conseguiu, ficou ali maçante. Mas persista. Por isso que é um estilo de vida. Porque você vai todos os dias buscando, até chegar um momento em que você não quer mais sair dali. Né? Um momento que você fica só deitada no chão, você coloca um louvor e você contempla, né, da presença dele. Mas é necessário começar. Começa aos poucos. Começa pelo menos um bom dia, Espírito Santo. Um bom dia, agradecendo, para né? começar a se relacionar com ele como uma pessoa, como a gente Sim. relaciona com qualquer pessoa. É isso, gente. Eu vou fazer aqui mais algumas perguntinhas para a Paty dentro do nosso tema, que é intercessão. Então, quais são os maiores desafios enfrentados por um ministério de intercessão, Paty? Eu vejo que hoje os maiores desafios é a falta de discernimento espiritual, porque como eu falei, né, hoje se perdeu muito a questão do jejum, a questão... Então, a gente se move muitas vezes no ativismo por aquilo que nós conhecemos. É até algo legal que eu quero compartilhar. Quando, né, há 2 meses atrás, o Senhor ele veio com uma restituição de uma promessa, né? Deus usou a nossa pastora em um momento que nós estávamos ali na sala, em intercessão, em oração ao Senhor, e ela falou assim para mim, olha, Paty, tudo que você sabe de intercessão, tudo que você aprendeu ao longo desses anos, ela vai servir apenas como base, porque para este tempo não serve. O Senhor tem algo novo, uma porção diária, né? Então, é necessário você buscar diariamente por essa porção para que você possa viver esses momentos com o Senhor. É maravilhoso, e a gente tem que buscar todo dia algo novo mesmo, o Senhor tem para nós, né? Sim. É igual um culto, a gente não entra no culto, não é o mesmo. Pode ser o mesmo pregador, os mesmos louvores. Às vezes é uma palavra que já foi pregada tantas vezes, mas o Senhor é aquele que se renova toda manhã. Todos os dias, exatamente isso. E, Paty, quando uma pessoa, eu vou te fazer uma pergunta que é assim, quando uma pessoa te procura e fala que quer ser da intercessão, hoje, né, na liderança que o Senhor me deu, eu adotei a prática de trazer ela para perto, né, para que ela participe ali dos nossos momentos de oração, mas eu tenho feito alguns momentos de estudo com essa pessoa, para que ela entenda ali como funciona, o que é o campo de para ela entender onde ela está entrando, né?
Então, tipo, tudo que nós estamos falando aqui é algo que eu compartilho ali nesse momento de estudo, onde nós compartilhamos experiências, porque embora tenha uma forma de interceder, né? Porque tem uma forma, assim como tem a oração. Mas a intercessão é muito das experiências que você tem com Deus. Então, eu compartilho ali experiências que eu tenho vivido, que eu vivi com elas, e elas vão compartilhando, e aí a gente vai descobrindo a intercessão junto, o que é intercessão. Então, hoje, toda pessoa que ela quer, logicamente que tem um período de oração, para que, né, o Senhor, ele ali traga uma paz no nosso coração, nos nossos pastores, porque todo ministério que você vai entrar, Bruna, você precisa ter ciência de que você está entrando num campo de batalha. Sim. E que se você não estiver preparado, Satanás ele vai usar das brechas que tem na sua vida para te atacar. Sim. E às vezes, se você estiver fraco na fé, ele faça uma baderna na sua casa, na sua vida. Então, eu trago a pessoa para perto e vou ministrando, sabe, ali com ela, essas coisas, para ela ir entendendo como funciona, para ela não entrar no escuro, né? Porque ela tem que estar ciente que ela vai entrar em um campo de guerra, né? Um campo de guerra, onde precisa ter estratégia, onde você precisa estar pronto, você precisa conhecer as armas que você... Porque você imagina, você colocar um soldado num campo de batalha, né? E ele não sabe qual arma tem na mão dele, ele não sabe como manusear a arma que ele tem. Sim. Certamente ele vai ser atingido, certamente ele vai ser ferido, ou talvez morto. Então, esse processo é para que a gente entenda qual arma nós carregamos, o perfil de intercessor, porque tem perfil de intercessor. Tem o intercessor que é do clamor, o intercessor que é de guerra, né, que é aquele que vai para cima, que guerreia contra, né, os levantes de Satanás. Tem o do clamor, que é aquele que chora, né? O profético, que ele profetiza a palavra no momento de intercessão. Então, nós temos ali os perfis de intercessores, então é isso que eu trato com quem quer entrar, para que entre com clareza daquilo que vai fazer. Já sabe o que vai fazer, né? Sim. Que não é... Sim. Mas, como a oração transforma não só situações, mas também o coração do intercessor? Ele transforma situações. Eu quero até compartilhar um fato, porque eu falo que a intercessão, ela muda decreto. Ela muda aquilo que seria um decreto, ela tem o poder de mudar, de trazer uma transformação, né? Nós vemos ali, eu acho que muitas pessoas já conhecem, já ouviram falar do povo que era cativo no Egito, e o Senhor, ele trouxe uma libertação para esse povo através de Moisés e conduziu esse povo, né, ali pelo deserto. E houve um determinado momento, não foi só um momento, houve vários momentos, né, em que esse povo ele murmurou contra o Senhor. E há um momento que esse povo, ele murmura dizendo para Moisés que era melhor eles terem ficado no Egito e morrer no Egito, porque o Senhor tinha levado eles ali para o deserto, para eles morrer no deserto, porque não tinha água, não tinha comida, sendo que o Senhor veio durante todo o tempo provendo tudo na vida deles. E Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, mas não se preocupa, eu estou falando as minhas palavras, mas não se preocupa porque eu farei de você uma grande nação e um povo mais forte. E Moisés, ele se levanta ali como um intercessor por aquele povo, mas não de qualquer forma, né? Ele tem uma estratégia e ele começa adorando o Senhor, falando: Deus, o Senhor é forte em misericórdia, o Senhor tirou com forte mão aquele povo do Egito. E o Senhor é tão misericordioso que o Senhor vem perdoando esse povo desde quando o Senhor tirou eles do Egito. Senhor, o Senhor se lembra de Abraão, Isaac? O Senhor prometeu que faria de Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, a areia do mar. Então ele estava querendo dizer para o Senhor: o Senhor não pode fazer de mim, porque o Senhor prometeu que faria deles. Sim. E aí ele diz assim: o Senhor tirou esse povo do Egito com forte mão.
E agora, o Senhor vai matar eles no deserto? Porque o que o povo do Egito vai pensar? O Senhor tirou para conduzir eles à terra prometida, só que aí o Senhor não conseguiu conduzir eles, por isso que o Senhor matou eles no deserto. E aí, lá no final dessa passagem, o Senhor fala para Moisés que por conta da oração, da busca de Moisés por aquele povo, ele não vai destruir. Sim. Então mudou um decreto, mudou aquilo que o Senhor iria fazer, entendeu? A gente não muda Deus, mas a intercessão, ela muda decretos. Sim. E qual que é E eu mudo o intercessor, né? Isso. Muda o intercessor porque nos ensina a amar. Muda nós como pessoas, porque nos ensina a amar pessoas. Nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Nos ensina sobre o reino de Deus, sobre a misericórdia, sobre a graça dele. Sim. É bem verdade a palavra que diz que aquele que muito foi perdoado, ele perdoa. Sim. Então, quando nós reconhecemos quem nós somos e o quanto nós somos perdoados todos os dias, a gente consegue perdoar o outro. E a intercessão nos leva, né, nesse campo, nos leva a viver, né, palpavelmente esse amor e essa misericórdia pelo outro. Sim, é isso. Gente, ó, nós estamos aqui ao vivo, a gente está se encerrando já a nossa live. Tá muito bacana, é uma palavra muito forte, falar de intercessão é algo muito forte, né? Porque a gente está falando de interceder mesmo por outras vidas, de clamar ao Senhor, porque não é fácil, né? A gente acaba aquilo que a gente já falou aqui, a gente luta guerras que não são nossas, muitas das vezes, e não é fácil, né, Paty? Eu quero até contar um fato sobre essa questão de você interceder e Deus trazer um amor em você pela pessoa, né? É uma pessoa que faz parte do Ministério de Intercessão, já fazia parte. E eu, Patrícia, tinha uma dificuldade de amá-la, né? Porque ela é toda quietinha, toda, né, no cantinho dela, e eu falava, meu Deus, não consigo amar essa pessoa. E eu fui orar ao Senhor para que o Senhor me ensinasse a amar ela, com o amor dele. E a gente teve um momento de intercessão, né? Porque todo segundo domingo do mês nós temos ali um encontro onde nós oramos pelo culto, que é um culto de ceia. Hoje nós oramos pelos patrocinadores do Kairos, né? E nesse momento ali a gente teve um momento de orarmos uns pelos outros, o pessoal da equipe. E a Isabela e o Gá eram líderes, né, nesse momento. E aí eles pediram para eu orar por essa pessoa, né? E eu fui orar por ela ali. Ela estava grávida. E eu fui orar por ela. E enquanto eu orava por ela, pelo bebê, o Senhor veio me trazendo um amor por ela. Um amor assim que aquilo transbordava dentro de mim. A ponto de a hora que acabou, ela até fala assim para mim, eu nunca vi uma pessoa tão sincera igual você. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não te amava. Eu não conseguia te amar. Eu orei ao Senhor para ele me ensinar a te amar. E hoje, nesse momento que eu orei por você, pelo seu bebê, o Senhor transbordou meu coração de amor por você. Simplesmente porque eu me coloquei ali, sabe? Por ela, pelo bebê dela. E hoje, né, eu tenho o prazer de pegar essa bebê no colo e eu olho para ela e amo tanto, sabe? Uma pessoa que não é do meu sangue, que não é minha. Mas através da intercessão, o Senhor me ensinou a amar. E hoje tenho o prazer de olhar para ela, para a casa dela. E tudo isso através da intercessão. Por isso que eu falo que a intercessão, eu amo. Amo, 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 amo. Eu choro toda vez que alguém vem e fala assim, Paty, olha, Deus está fazendo, Deus está movendo. Eu falo, glória a Deus. Porque é isso que a intercessão faz. É gratificante. Ai, gente, é lindo. A gente vai se encerrando. Eu vou deixar uma palavra para vocês que a gente até mostrei para a Paty aqui no início, que o Senhor falou no meu coração, aqui, ó. Primeiro a gente vai agradecer. Vamos agradecer, Paty, todo mundo? Agradecer. Tem bastante gente aqui com a gente, ó. A gente tem lá o pessoal que entrou, né? Tem a Rê da Encanto La Provence, tem a Andréia,
Tem a Nath Nath, linda! Nath, gente, a gente não pode deixar de falar das pessoas, de vocês, que fazem parte, que estão com a gente também. Tem muita gente que está com a gente desde o início, que sempre nos assiste, estão nos apoiando de alguma forma. Além dos patrocinadores que eu já falei, nós temos a Larissa Sais, Larissa Makeup, né? Já segue nas redes sociais, que também é um dos nossos patrocinadores que está com a gente sempre. Amor em Pote, da Paty Biagi, da sua cunhada, gente. Da minha Paty cunhada. Biagi. É mesmo, você já viu que engraçado? Ó, Patrícia Biagi, são duas. Aí, às vezes, até na hora de mandar mensagem, eu coloco. Aí eu coloquei cunhada para mim saber diferenciar quem que é a Patrícia. Elas têm os mesmos nomes, tá, gente? Aí Amor em Pote. Então tem muita gente bacana. Isso, a Wordfish da Nath aqui, que tá ao vivo com a gente aqui, da Nath do Fábio. Que, gente, lá tem aquário para peixes, quer presentear uma criança, você que quer pescar, que quer fazer algo. Gente, vai lá na loja deles, é lá no Nova Esperança, né? No Nova Esperança, né? Eu não lembro. E no Redentor. E no Redentor, eles têm 2 lojas. Já segue nas redes sociais também. Vão lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, começa a seguir a gente lá, que eles estão lá, são nossos patrocinadores. Então já começa a seguir o pessoal, que é bem bacana. A F2 Autopeças, que também está com a gente. O nosso amigo David trabalha lá, que ele é nosso aqui. Eu chamo ele de produtor, porque ele está com a gente. Ele também topa, eu falo com ele, ele fala, não, vamos fazer. Abraça as loucuras. E ele, gente, é algo assim que foi um presente de Deus. O Giovanni, que não está presente aqui hoje, mas que também topou desde o princípio, do início, né? Topou estar com a gente, levando um pouquinho da palavra de Deus. Ele dispõe um tempo dele, que isso aqui, gente, é tudo, ó. É tudo por Deus mesmo que a gente está aqui. Não é fácil, né, David? A gente, para conseguir chegar no online aqui, dá um trabalhinho. Imagina lá na sala do podcast. Ai, mesmo. meu Deus! Tem todo um equipamento por trás, então não é fácil, não. Mas com a graça do Senhor Jesus, né, tem nos abençoado. Deixa eu falar, pessoal, a gente tem agora esse novo propósito, que é do Instagram, né? Isso, fazer as lives. A gente precisa muito bater esses 1.000 seguidores, então agora esse é o momento que a gente está pedindo realmente ajuda de vocês. Ó, então é isso, o David acabou de falar algo aqui que é importante. Pra gente conseguir fazer live lá no Instagram, eu não sabia disso, tá, gente? Como eu falei, a gente tá começando, então a gente precisa bater 1.000 seguidores para conseguir fazer uma live no Instagram. Então compartilha, entra nas nossas redes sociais, chama o amigo, porque assim, é algo que a gente posta todos os dias. Acabamos de sair do YouTube, que acabou a criação. Ai, gente, a gente não pôde ficar ao vivo até o final do YouTube, porque eu não tenho iPhone. O Senhor vai te dar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E meu celular acabou a bateria, porque ele já tem uns 5 aninhos, já é velhinho já. E ele acabou a bateria, então eu peço desculpa para vocês que estavam ao vivo aí no YouTube. A gente acabou finalizando lá. Mas a gente sempre está ao vivo lá no YouTube, que é o nosso canal oficial. Então, o nosso podcast é cada 15 dias, ao vivo. A gente sempre posta nas nossas redes sociais. Então, segue a gente no Instagram para ficar por dentro. A gente vai ter uma pessoa super abençoada, contando uma história de superação e de um luto que ela está vivendo no nosso próximo podcast. Eu não vou falar aqui porque é surpresa, mas já segue a gente nas redes sociais lá, que você vai ficar por dentro dessa história, que é uma história linda. Meu Deus. É uma mulher de Deus, gente, que vive uma história de superação de fé. Ela viveu com esse filho dela com uma doença, né? Uma doença chamada falciforme, durante um tempo. Então, assim, ela perdeu o filho dela para essa doença, com 18, 19 anos. Então, assim, gente, segue nas redes sociais, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso e Deus vai falar muito com a gente através da vida dela. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar uma palavra que o Senhor colocou aqui para mim, tá? Que eu até falei para Paty no início, que eu estava orando, e eu fui entender também. Antes a gente chama a pessoa, a gente escolhe. Na verdade, o Senhor escolhe o tema, porque eu falo que tudo vem do Senhor primeiro, né? E o podcast nasceu no coração de Deus primeiro. Isso nasceu no meu coração há muito tempo atrás. E eu nem imaginava que isso poderia virar realidade. A gente se acha tão pequeno, né, Paty? É, para tudo, né? Mas nós somos mesmo. A gente se acha incapaz às vezes, e o Senhor me dá o privilégio de estar aqui um pouquinho falando dele, que às vezes eu falo de Jesus o tempo todo, até no meu trabalho, as meninas ficam lá. A gente tem até um apelido lá, gente, minha amiga Evangê. A Maria Vitória tá aí, porque ela fala minha amiga Evangê, que é amiga evangélica, porque elas ficam falando lá, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui, ó,
que fala exatamente do que a gente estava falando de intercessão, que é em Ezequiel 22:30, que fala lá: procurei alguém que construísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então, realmente estava falando que Deus estava procurando intercessores para que intercedesse, né, por aquela terra, e ele não encontrou. É o que nós falamos. Exatamente. Ele não precisava, ele não Sim. precisa, mas ele nos dá o privilégio, ele nos procura. Exatamente. Ele nos caça. E é isso. E a intercessão é exatamente isso. É ficar entre o céu e a terra, pedindo para que a vontade de Deus prevaleça, mesmo quando tudo parece desabar. É isso. Então é isso, gente. Esse é o poder da intercessão, é o que a gente falou aqui. Eu espero que vocês tenham falado com vocês também, que vocês possam ter entendido. E você que tem um chamado, porque tem muita gente que está aí que tem esse chamado. Que tem chamado, fala, que Paty. deseja, né? Nós, o pessoal aí da nossa igreja, nós estamos ali com um trabalho em que o Senhor, ele tem nos surpreendidos diariamente, né? Isso. E nós estamos abertos, venha conhecer, né? Nós teremos, inclusive, uma vigília, agora dia 31. Sexta-feira, vai começar às 10 da noite, num dia que é o dia que o mundo comemora Halloween. Verdade. Né? Que se comemora as trevas, a morte, nós estaremos ali, celebrando, adorando, comemorando a vida que Cristo nos deu através da sua entrega, né? É isso. E celebrando a luz, porque Ele é a luz. É isso, gente. Hoje a gente faz esse conosco, convite, vem né? participar com a gente. Tá aberto. 31, na Igreja Restaurar Nova Esperança. Então, você não conhece, ó, a gente vai colocar lá, entra no nosso Instagram, que tem tudo lá na nossa rede social. Não é isso? Eu vou deixar aqui uma palavrinha, na última, vou deixar uma mensagem para vocês, que eu falei para a Paty, que eu vou colocar depois nas nossas redes sociais, que é para falar de intercessão. Interceder é se colocar na brecha, é orar por quem nem sabe que precisa, é ser ponte entre Deus e as pessoas. Quando você ora, Deus move o invisível e o céu se manifesta na terra. Tá? Então é exatamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela fica gravada, gente, no TikTok? Eu não sei. Eu tô fazendo a primeira vez a live aqui no TikTok, mas eu acredito que fique gravado. Então, se ficar gravado aqui, se você que já conhece o TikTok, já tem um livre acesso aí, porque eu só entro aqui, gente, para postar os devocionais e simplesmente não acesso o TikTok. Então, aí vocês que conhecem já, se ficar gravado, compartilha, marca outras pessoas que querem conhecer um pouquinho do que é o Ministério de Intercessão, o porquê eu tenho, qual é o peso desse ministério, o poder da oração. E a gente vai ficando por aqui, a gente agradece muito vocês. Então, como a gente já falou, segue a gente nas redes sociais. E, ó, sexta-feira, dia 31 de outubro, quando o mundo vai estar comemorando a morte, a gente vai estar lá em uma grande vigília, comemorando o Reino do Céu, tá bom? Então é isso, eu acredito que vai ser bênção e a gente aguarda vocês também. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí vocês podem olhar aqui, né? Pra gente ter uma foto de vocês. Peraí, deixa eu tirar aqui, né? Sair daqui.